Boa tarde, meus amigos. Venho aqui falar hoje de um artigo que vi no James Corbett Report, que achei tão interessante que achei que devia fazer um vídeo em português a falar pelo menos dos aspectos gerais do artigo. Ora, estamos a falar de algo que é publicado nas revistas Peer Review e que basicamente diz exatamente isto, que só os sociopatas rejeitam o novo normal. Normalmente as pessoas assumem que o governo diz sempre a verdade. Por exemplo, o Dr. Anthony Fauci primeiro dizia que as máscaras não eram necessárias e não serviam para conter a disseminação do vírus. Depois comprou as máscaras, não é? Já diz que inicialmente as máscaras eram só para o uso dos médicos. Agora já todos têm que as usar e agora já funcionam. Em Portugal o modo de operação também foi muito parecido. Nós basicamente isto está a ser feito igual em todo o mundo. Portanto, podemos ver aqui o Dr. Fauci aqui neste artigo, que eu vou pôr estes artigos na descrição para vocês poderem ver com atenção, ler, embora isto está em inglês, mas podem traduzir se não entenderem com o Google Translate. E vamos então agora ver o estudo que foi publicado. Então está aqui o artigo da Elsevier. Temos aqui uns highlights interessantes que nós já vamos ver, mas vamos então analisar melhor este artigo. Pronto, primeiro temos aqui a dizer: este estudo investigou as relações entre traços antissociais e conformidade com as medidas de contenção do Covid-19. A amostra foi composta por 1.578 brasileiros adultos com idades entre os 18 e 73 anos, que responderam às várias facetas do PID-5, o fator de ressonância afetiva do ACME, e um questionário sobre o cumprimento das medidas de contenção. As análises de perfil latente indicaram o resultado de dois perfis. O perfil de padrão antissocial, que apresentou pontuações mais altas em insensibilidade, engano, hostilidade, impulsividade, irresponsabilidade, manipulatividade e capacidade de assumir riscos, também com pontuações mais baixas na ressonância afetiva. E o perfil do padrão de empatia, que apresentou pontuações mais altas em ressonância afetiva e pontuações mais baixas em traços típicos de ASPD. Portanto, os grupos de perfis latentes mostraram diferenças significativas entre eles e interação com as medidas de contenção e nas várias semanas. Pronto, vamos continuando aqui. Os grupos social, antissocial e empático mostraram diferenças significativas. Estas diferenças foram sustentadas na interação com as medidas de contenção e semanas separadamente, mas não quando todos estavam a interagir juntos. Agora a parte interessante, aqui a verde. Os nossos resultados indicaram que os traços antissociais, especialmente níveis mais baixos de empatia e níveis mais altos de insensibilidade, fraude e assumir riscos, estão diretamente associados ao menor cumprimento das medidas de contenção. Estas características explicam, pelo menos parcialmente, a razão pela qual as pessoas continuam a não aderir às medidas de contenção, mesmo com o aumento de números de casos e mortes. As pessoas são tão más aqui, incrível. Por exemplo, nós temos aqui, comportamentos empáticos, como por exemplo confiança social e responsabilidade social, foram associados a uma maior adesão às medidas como o isolamento, higiene e menos ajuntamentos, enquanto o individualismo era associado a menos distanciamento social e ajuntamentos. Agora temos aqui a dizer o PID-5. O que é o PID-5? É um teste de autorrelatório que visa avaliar as 25 facetas dos traços de personalidade desadaptativos descritos na secção 3 do DSM-5, que podem ser combinados em 5 domínios: afeto-negativo, desapego, antagonismo, desinibição, psicoticismo. Portanto, é uma maneira, podemos sempre arranjar maneira de trabalhar os dados, martelar
a informação e basicamente criar a nossa mensagem que se ajusta. Eu não estou a dizer que estes cientistas estão a fazer isto de propósito, mas com tanta coisa que está a ser feita no background, não é difícil levar as pessoas a pensar este tipo de coisas. Eu entendo estas coisas. Portanto, fizemos um questionário, aqui sim. Fizemos um questionário para medir os comportamentos relacionados à conformidade com as medidas de contenção de Covid-19. 3 questões avaliaram a adesão. Acha que é necessário evitar a abordagem a pessoas tanto quanto possível até que a situação do coronavírus seja controlada? Distanciamento social. Eles aqui até dizem o que é que esta pergunta está relacionada, com o que é que ela está mesmo a perguntar. Acha que é necessário lavar as suas mãos e usar álcool gel tantas vezes ao dia até que a situação do coronavírus seja controlada? Portanto, estamos a falar de higiene. E aqui a verde, acha que é necessário usar máscara que protege o nariz e a boca no Brasil? Máscara facial. 3 outras perguntas eram sobre os diagnósticos do Covid-19. Fez o teste para o Covid-19? Conhece alguém que fez o teste para o Covid-19? E apresentou sintomas de Covid-19, febre persistente e tosse nas últimas 2 semanas? Que muitas pessoas apresentam todos os anos quando têm gripes e constipações. Ninguém duvida disto. Pronto. Mais à frente temos, vamos aqui ver, ora, aqui, os nossos resultados podem ser úteis para criar políticas de saúde pública, por exemplo, por meio de testes que demonstrem um aumento dessas características. Assim podem ser realizadas intervenções visando uma maior conscientização e consequente adesão às medidas de contenção. Sugerimos que outros estudos sejam realizados investigando a interação destas características com outras variáveis. Percebem a gravidade destes resultados? Entre aspas. Isto já aconteceu no passado, mas pensamos que isto não acontece num país democrático. Vamos aqui voltar ao site. Nós temos aqui um site interessante que fala sobre a psicushka. A psicushka é um termo russo, isto é um termo russo para um hospital psiquiátrico na Rússia, não é? Mais frequentemente, e é aqui que entramos nesta parte interessante, as ideias sobre uma luta pela verdade e justiça são formadas por personalidades com uma estrutura paranoica. Ou seja, estas pessoas têm ideias simplesmente diferentes das que a elite, das que os mídias proclamam. Portanto, estas pessoas são sociopatas. E o melhor é mesmo interná-las e começar a trabalhar fortemente para que elas mudem de opinião. Portanto, no passado nós tínhamos estes hospitais na Rússia que vocês podem ler aqui, fala aqui que eram um bocado, estes prisioneiros faziam experiências nestes prisioneiros, um bocado como nos campos de concentração nazi. Portanto, estamos a falar de tratamento um bocadinho mais pesado do que o tratamento convencional, mas estamos a falar de sociopatas. Então, são pessoas tão criminosas que estão a pôr em causa a segurança pública, unicamente porque estas pessoas não concordam com tudo o que está a ser declarado nas redes sociais e nos mídias. Portanto, temos que tomar atitudes muito, muito graves, não é? Porque senão toda a sociedade corre o risco de colapsar quando temos pessoas que não concordam com algumas coisas que as autoridades oficiais nos querem fazer acreditar. Eu acho que temos aqui material para as pessoas pensarem e desejo a todos um bom dia.